No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, começa agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, o seu programa de saúde e bem-estar com a participação dos grandes especialistas. Muito obrigado pela audiência na Grande São Paulo. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Confira com a doutora Paula Vieira como funciona o congelamento de óvulos. A técnica ajuda mulheres que desejam ter uma gestação tardia. Fim da menstruação e início da menopausa. O começo de uma série de transformações entre as mulheres. Entenda mais com o médico focado em emagrecimento, Dr. Tauan Santos. Hérnia de disco, uma condição marcada por fortes dores, mas que pode ser tratada. É o que garante o cirurgião de coluna, Dr. Danilo Lira Gianuzzi. Neurologia integrativa. Tratamentos convencionais e terapias alternativas têm diversos benefícios para a saúde. Quem explica é a neurologista doutora Karen Mitio Correia. Glaucoma, uma doença que pode causar a perda da visão e eventualmente cegueira se não for tratada a tempo. Saiba mais com o médico oftalmologista Dr. Davi Araf. E entenda as mudanças hormonais no período da gestação que afetam a saúde da pele e dos cabelos, com a doutora Cíntia Braghiroli. Tudo isso você confere agora no Você Melhor na Band. O congelamento de óvulos é uma técnica recomendada para mulheres que pretendem ter filhos acima dos 30 anos ou para aquelas que possuem alguma doença que pode levar à menopausa precoce. A médica doutora Paula Vieira, especialista em reprodução humana, explica o procedimento. Vamos ver. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. É um prazer estar aqui com vocês novamente, falando sobre um tema tão importante como esse. Doutora, para quem é indicado o congelamento de óvulos? O congelamento de óvulos, Gui, ele é indicado para toda mulher que vai atrasar esse projeto de ser mãe. É engravidar após os 30, 35 anos de idade. Deve pensar num congelamento de óvulos. E por que é importante realizar esse procedimento aí de congelamento dos óvulos? O congelamento de óvulos ele é muito importante para a mulher porque ele vai permitir que ela engravide numa idade mais tarde. Né? A gente sabe que as mulheres elas diminuem a fertilidade com o tempo. A fertilidade feminina está diretamente relacionada à idade. Então, o congelamento de óvulos permite que a mulher engravide numa idade mais tardia com uma melhor taxa de gravidez. Agora, com relação aí à qualidade dos óvulos, se ela não congela futuramente, pode ter problema aí com o feto, com a formação? Perfeito, muito boa pergunta, Gui. Exatamente isso, né? O óvulo mais jovem, ele faz com que esse embrião tenha uma melhor qualidade e uma menor taxa de malformações. Agora, homem também pode fazer? Isso mesmo. Os homens também podem congelar o sêmen, principalmente quando eles têm alguma doença oncológica ou vão passar por algum tratamento que podem depletar a concentração de espermatozoides. E eles podem fazer isso também para preservar a fertilidade com a idade, mas o homem só vai sentir mais essa queda na produção de espermatozoides a partir dos 50, 55 anos de idade. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Esclareceu várias dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês, falando de assunto tão importante para a sociedade de hoje. A menopausa traz uma série de mudanças na qualidade de vida das mulheres. Ondas de calor, piora da memória, ressecamento vaginal e mudanças de humor. Uma forma de aliviar esse quadro é com o tratamento de reposição hormonal. O médico focado em emagrecimento, Dr. Tauan Santos, fala sobre o assunto. Confira. Olá, Gui Moreira! Olá para você que me acompanha aqui. Hoje vamos falar sobre a menopausa, aquela fase marcada pelo fim da menstruação e o início daqueles sintomas como calorão. Já vou quebrar logo de cara um castelo de areia aqui. Preste bastante atenção, porque menopausa não é normal. Menopausa é comum. Todas as mulheres chegarão nessa fase, o que não precisa vir acompanhado de sofrimento. Concorda comigo que não é normal ter calorão, não é normal ter ressecamento vaginal, não é normal diminuir o libido, não é normal ter insônia e também não é normal oscilar o humor e muito menos se sentir cansada e desmotivada o tempo inteiro. Isso tudo não é normal. Esses sintomas sim podem ser causados simplesmente porque as mulheres pararam de produzir os hormônios. Quer dizer então, Dr. Tauan, que se eu repor aquilo que está faltando eu posso melhorar? Sim, exatamente isso.
Claro que não é tão simples assim, não é tão fácil quanto parece, porque para a gente ter certeza que utilizar os hormônios poderá lhe ajudar, é essencial ter o acompanhamento de um médico atualizado e que seja da sua confiança também. A ciência evoluiu demais e quando personalizamos os tratamentos e indicamos de maneira correta, os benefícios poderão ser muito maiores do que os potenciais efeitos colaterais. Lembre-se sempre, ter saúde é o seu maior patrimônio. Fico por aqui, vamos juntos, até mais! Uma cirurgia pode ser a melhor indicação para resolver o incômodo da hérnia de disco. A condição provoca dores no pescoço, nos braços, ombros e dormência ou formigamento nos braços ou mãos. O cirurgião de coluna, Dr. Danilo Lira Giannuzzi, revela como funciona o tratamento. Acompanhe. Olá, Gui Moreira. Olá, querido telespectador que me acompanha aqui no programa Você Melhor. O assunto da nossa conversa de hoje é a hérnia cervical ou a hérnia de disco cervical. Dores e sintomas causados por uma hérnia de disco são problemas comuns para alguns adultos. A coluna vertebral ela é composta de muitas estruturas anatômicas diferentes, entre elas incluindo músculos, ossos, ligamentos e articulações. Cada uma dessas estruturas tem terminações nervosas que podem detectar a agressão e ocorrer o estímulo doloroso. Os tecidos entre os ossos da coluna são denominados discos intervertebrais, uma composição de um centro macio semelhante a um gel e um revestimento externo rígido. O disco intervertebral cria uma junta entre cada um dos seus ossos da coluna, permitindo o movimento entre eles. Quando o revestimento externo de um disco se rompe, seu centro pode passar pela essa abertura, criando uma hérnia de disco e comprimindo os nervos. À medida que envelhecemos, os discos em nossas colunas podem perder sua flexibilidade e elasticidade. Os ligamentos em torno dos discos se tornam mais frágeis e se rompem com maior facilidade. Quando ocorre uma hérnia de disco, a mesma pode pressionar os nervos espinhais próximos ou pressionar a medula espinhal, causando dores insuportáveis. Alguns desses sintomas podem indicar um problema mais sério. Há também episódios lombares prévios de dor localizada, que se apresenta nas costas e continua pela perna em que está o nervo afetado. Normalmente, as dores descritas são como profunda e pronunciada, muitas vezes piorando ao passo em que percorre a perna afetada. A dor de uma hérnia de disco pode ocorrer de forma súbita ou ser anunciada por uma sensação de rasgo ou estalo na coluna. O diagnóstico de uma hérnia de disco começa com um exame físico completo da coluna vertebral, braços e extremidades inferiores. Um diagnóstico preciso é fundamental para um tratamento adequado. Consulte seu médico. Um grande abraço e até a próxima. Os tratamentos avançados da medicina ocidental, aliados com as técnicas milenares chinesas, podem oferecer um caminho para uma saúde mais completa e personalizada, respeitando a individualidade de cada paciente e promovendo a autocura. Entenda melhor com a médica neurologista e acupunturista Karen Mitio Correia. Olá, Gui Moreira. Olá também para você de casa. A neurologia integrativa combina tratamentos convencionais com o uso de medicamentos modernos e técnicas cirúrgicas avançadas, com as terapias alternativas, como a acupuntura, a fitoterapia e a dietoterapia. Enquanto a medicina ocidental é eficaz em muitas situações, ela pode ter efeitos colaterais. Já a medicina chinesa, com suas práticas milenares, é capaz de complementar os tratamentos convencionais, reduzindo esses efeitos adversos e melhorando a qualidade de vida. Na neurologia integrativa, o paciente é visto de forma holística. Isso significa que não tratamos apenas os sintomas, mas consideramos o indivíduo como um todo, corpo, mente e espírito. A neurologia integrativa é uma abordagem equilibrada que valoriza tanto a medicina convencional quanto as terapias alternativas. Ela oferece um caminho para uma saúde mais completa e personalizada, respeitando a individualidade de cada paciente e promovendo a autocura. Hoje a nossa conversa termina aqui. Até o nosso próximo encontro. O glaucoma é uma doença que normalmente não apresenta sintomas. Por conta disso, as visitas ao oftalmologista são cruciais para a identificação precoce do problema, que pode causar a perda da visão e, eventualmente, a cegueira. O alerta é do médico oftalmologista Dr. Davi Araf. Olá, Gui Moreira. Olá para você que me acompanha aqui. No nosso encontro de hoje vamos falar sobre o glaucoma. É uma doença ocular que pode causar perda de visão e, eventualmente, até mesmo a cegueira, se não for tratada a tempo. Ela é causada principalmente pelo aumento da pressão ocular, que danifica o nervo óptico, responsável por enviar as imagens que vemos para o cérebro.
Alguns pontos importantes para entender melhor o glaucoma. Pressão intraocular elevada. Normalmente, o líquido dentro do olho, que é o humor aquoso, ele flui livremente. Quando essa drenagem é bloqueada, a pressão dentro do olho aumenta, danificando então o nervo óptico. No início, o glaucoma geralmente não apresenta sintomas, o que torna as visitas regulares ao oftalmologista cruciais para a detecção precoce. Com o tempo, a visão periférica pode diminuir, levando a uma visão em túnel. Os fatores de risco são a idade avançada, o histórico familiar de glaucoma, pressão intraocular elevada, miopia, diabetes, hipertensão e uso prolongado de corticosteroides. No diagnóstico, o exame oftalmológico completo é importante, incluindo a medição da pressão intraocular, o exame do nervo óptico e o teste de campo visual. Em relação ao tratamento, o objetivo é reduzir a pressão intraocular para prevenir os danos ao nervo óptico. Isso pode ser feito com colírios, que reduzem a produção de líquido ou aumentam a drenagem do líquido do olho, medicamentos orais, em alguns casos para complementar a ação dos colírios, e até mesmo a cirurgia em casos mais graves ou quando os medicamentos não são suficientes. Não há maneira de prevenir o glaucoma, mas exames regulares podem ajudar a detectá-lo precocemente. Pessoas com fatores de risco devem fazer exames oftalmológicos mais frequentes. Por hoje eu fico por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro. O período da gestação é marcado de mudanças hormonais que impactam diretamente na saúde da pele e dos cabelos. Algumas alterações desaparecem espontaneamente após o parto, mas outras agravam ou melhoram algumas doenças de pele, segundo explica a médica dermatologista doutora Cíntia Braghiroli. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia para você que está nos assistindo. A gestação é um período marcante na vida de uma mulher, repleto de mudanças hormonais que impactam diretamente na saúde da pele e cabelos. Algumas alterações são consideradas fisiológicas, ou seja, próprias da gravidez, e desaparecem espontaneamente após o parto. E também existem aquelas que representam o agravamento ou a melhora de outras doenças de pele pré-existentes, como acne, psoríase e dermatite atópica. Sabemos que durante a gravidez há um aumento na produção de um hormônio chamado melanotrófico, que estimula as células responsáveis pela pigmentação da pele. Por isso, é comum o aparecimento ou piora de manchas, sendo as mais frequentes o melasma, a linha negra no abdômen, o escurecimento das areolas mamárias e de outras áreas corporais. A aplicação diária de protetor solar é fundamental para prevenir essas manchas. Em relação aos cabelos, as alterações geralmente são positivas. Eles ficam mais cheios e volumosos. Porém, aproximadamente 3 meses após o nascimento do bebê, pode ocorrer uma queda significativa dos fios, sendo necessário o acompanhamento de um especialista. Outra preocupação frequente e temida pelas gestantes é o aparecimento de estrias devido ao estiramento da pele, causado pelo ganho de peso, aumento das mamas e crescimento do bebê. Elas podem ser prevenidas através de hidratação rigorosa, com cremes hidratantes potentes e uso de óleos corporais. É importante lembrar que procedimentos estéticos não podem ser realizados durante a gestação e existem diversos remédios e substâncias que também não devem ser usados. Por isso, além do acompanhamento com o obstetra, é essencial incluir um médico dermatologista no pré-natal. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Um abraço e até o próximo programa. O Você Melhor SP de hoje vai ficando por aqui. Confira as nossas edições em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da Band São Paulo. Até lá!